agora a palavra para a banca, para as considerações. Aproveito o momento para agradecer novamente ao professor Lucas e à professora Melissa, né, por estarem aqui, por aceitarem o convite. Então, eu vou passar primeiro para as damas, né? Primeiro a palavra para a professora Melissa, para as suas considerações. Por favor. Parabéns, Thiago. Boa noite a todos, né? Agradecer a presença dos nossos convidados, ilustres convidados, dos pais, a gente fica feliz nesse momento. Acho que é a primeira vez em bancos que eu vi tantos familiares, né? Não sei, todos os bancos vieram, né? Namorados, esposas, e filhos, e pais, e mães. Achei bem bacana isso, saber que, né, esse carinho e esse momento tão importante. Apesar que vocês sabem, eu falei isso ontem, repito hoje, a professora Natália acompanhou vocês na construção desse trabalho. É só mais uma etapa, então foi feito desde o início do semestre. Essa banca não é de aprovação ou reprovação, é só para constatar mesmo a realização desse trabalho que vocês já vêm desenvolvendo, não só esse semestre, mas desde o primeiro período da faculdade, quando vocês olham para alguma coisa que vocês gostam, um tema, se interessam, né? E o Thiago, a gente sabe que o Thiago já gosta dessa área, né? O Thiago é criminal, na parte principalmente que envolve a polícia, né? O seu engajamento nos estágios e fez aí o seu caminho, o seu percurso enquanto acadêmico, já buscando estágios nessas áreas. Então, penso que foi nesse sentido que você acabou escolhendo essa temática, por estar próximo a ela. E parabenizar você, né? Eu fiz assim, só aqui a gente está fazendo algumas construções para vocês melhorarem o trabalho se possível, construir mais alguma coisa, né? Enfim, não é nada para desmerecer nem criticar, então é só no sentido mesmo de construção e, como a gente fala, né? Para ser positivo. Então, assim, o seu trabalho eu gostei muito, né? É um tema que a gente já vem acompanhando essa discussão, é um tema que é atual, é relevante, então você pega um assunto que não é tão já debatido, que já tem uma conclusão, uma solução, você realmente enfrenta aí uma discussão, um problema, né? Então parabéns aí pela escolha do seu tema, né? Por ter pego um tema que é atual, né? O seu trabalho também foi bem construído, gostei da sua construção, usou bastante a legislação, tá? Aqui tem um ponto positivo e um ponto negativo, tem muita legislação. Isso aí também é só uma opinião minha. Tem muita coisa que é só lei, mas também você coloca a jurisprudência recente, isso também né, acaba dando aí um reforço para o seu trabalho. Aí aqui foi dito isso ontem, o professor Lucas, né, que iniciado, trazendo a comparação aí com o direito internacional, então buscou no direito internacional. Aqui tem um ponto de cuidado também, até faço essa pergunta, depois se quiser ir anotando, ou já quiser ir respondendo também, porque você faz essa comparação com o direito internacional, e aí eu fiquei curiosa, saber por que esses países foram escolhidos, especificamente esses lugares que você acabou voltando. Eu vou voltar aqui só para me guiar aqui. A França, por ser um país que diretamente influenciou Portugal, e Portugal diretamente porque influenciou o nosso sistema de segurança pública. Então, o sistema francês, se fosse colocar-se na evolução histórica, né, quem seria o pai do sistema de segurança pública brasileiro seria o francês. Obviamente é mais puxado, o pai de fato, né, da criança seria Portugal, mas quem influenciou diretamente é a França. E os nossos laços portugueses, nossa descendência, por assim dizer, né, portuguesa, ela tem muito mais fácil também a comparação. Por exemplo, eu vim informado sobre a PSP, a Polícia de Segurança Pública, e a GNR, a Guarda Nacional Republicana. A Guarda Nacional Republicana, por exemplo, ela é a equivalente à Polícia Militar do Brasil. Então, elas são até instituições co-irmãs, existe muito trabalho, inclusive, entre as duas instituições. Já a PSP, ela seria, ao grosso modo, não necessariamente, mas a grosso modo seria o equivalente à Polícia Civil. Só que as duas atuam de maneira distinta. Diferente daqui do Brasil, a GNR, a Guarda Nacional Republicana, ela atua em cidades de médio a pequeno porte. Já a PSP, ela geralmente atua em três cidades, Lisboa, Porto e o terceiro, me perdoem, mas eu não vou recordar agora. Mas são as cidades de maior concentração populacional. Mas que, diferente do Brasil, e isso que era um ponto interessante para mim, para trazer essas comparações, tanto a GNR quanto a PSP, por mais que elas sejam instituições diferentes e atuem em regiões diferentes, elas possuem
o diferencial do brasileiro é que ele não divide o serviço policial. Tanto a proteção ostensiva quanto a investigação policial são da competência da mesma instituição, sendo diferenciado só a territorialidade. A França, como eu falei, por ser esse contexto histórico dele influenciado Portugal, Reino Unido, por ser um dos países tradicionalmente conhecidos como ser o país que definiu o que é uma polícia moderna, a partir de 1829, com um ministro do interior na época, ele fazendo até uma piadinha com meu nome, o nome dele era Robert Peel, meu nome é Thiago Roberto Peel, ironicamente. Mas justamente por ser esse modelo novo de polícia que o Reino Unido traz e que também influenciou nos Estados Unidos, sua colônia, e que consequentemente, apesar de, obviamente, de escalas e territorialidades serem completamente diferentes, uma acabou influenciando a outra na constituição de instituições de segurança pública. Eu não sei se acabei ficando claro ou respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Outro ponto que eu gostaria de colocar assim, é uma coisa que você acabou usando muita legislação para explicar principalmente os conceitos de polícia, né? Ali também acho que dava para você dar uma jogadinha, assim, só uma questão mais construtiva para o seu trabalho, né? E outra situação aqui também, só para dar um reforço, peço desculpa, eu tenho que resolver uma situação. O Murilo está. Passa a palavra. Claro. Coisa de mãe, né? Mãe do filho. Só um minutinho. Por favor. Boa noite, então. Cumprimento os convidados, sejam sempre muito bem-vindos. É bom tê-los aqui dentro, assim como o Thiago. Eu quero te parabenizar, Thiago, e te agradecer, não só por ter me solicitado para estar nessa banca, o que já é uma honra gigantesca, mas por ter confiado a mim durante todo esse período, mas principalmente na escrita do teu trabalho, que eu fizesse considerações. Eu vou comentar, eu sei que você sabe, mas vou comentar para compartilhar com os seus familiares que nós divergimos ideologicamente em muitas coisas. E isso eu acho que é o que torna o teu trabalho ainda mais rico, porque quando você escuta as minhas críticas e você os fez, porque eu vi no teu trabalho, você acabou ouvindo e ainda tentando se defender. Eu fiz a mesma coisa quando eu estava fazendo o meu TCC, no meu caso era uma monografia, que foi com o Collor, você conheceu ele, teve aula com ele, eu divergia dele também na pesquisa de forma geral, e isso toda vez que ele falava, não concordo com isso, eu ia lá pesquisava mais para trazer argumentos contrários. E é por isso que o teu trabalho é uma pena que ele tem um limite de 30 páginas. Porque todas as considerações que eu fiz, você tentou atender. Absolutamente todas. Quando eu falei para você, tenta fazer uma análise comparada, você fez. Tenta procurar jurisprudência, você fez. Tenta olhar o que autores que estão pesquisando exatamente esse tema, o que eles estão pensando, você fez. Meu trabalho, enquanto alguém que está aqui na banca, é procurar defeito. Esse é meu trabalho. Por quê? Porque a ciência funciona assim. Eu tenho que procurar falhas para que eu possa apontar e o teu trabalho possa se desenvolver cada vez mais. Do que eu li, o que faltou para você foi a possibilidade de escrever mais. E aí eu tenho que concordar com a professora Melissa. Eu tinha que ter enxugado um pouquinho mais. Sim, porque para a gente poder adequar ao sistema DAF do Unicenai, realmente 33 páginas, eu sei que tem os elementos, né, pré, pós-textuais, assim, você já estava trabalhando com limite. Mas isso já não é uma coisa ruim, porque você já tem toda a estrutura para continuar a tua pesquisa, toda a base está aqui. Então, o teu trabalho está muito bem escrito, o teu trabalho tem excelentes fontes, o teu trabalho fala como que não só os doutrinadores estão pensando, mas também como os aplicadores do direito que eles estão pensando, a própria corporação, não sei se é certo falar o guarda municipal como corporação, né? Você conversa muito, não só com o direito penal, mas você falou bem com o direito constitucional e o direito administrativo, então você já está me ganhando aqui, né? Você bem sabe que eu sou, né, casado com essas duas matérias e veio um poliamor com eles. Fez um bom uso das regras de metodologia, então, mais uma vez, parabéns. Deixa eu só ver aqui. E aí, já que eu estava falando de ideologia, tem uma coisa que nós dois concordamos, mas você acabou utilizando no teu trabalho, que eu achei, no entanto, curioso, e para a professora Ana não vai ser algo novo, porque eu já falei isso nos outros trabalhos, é que quando você foi citar um constitucionalista, você escolheu o Alexandre de Moraes. Eu não sei por quê, porque eu sei que você não é muito fã dele,
Eu, como constitucionalista, também não gosto dele como constitucionalista, como ministro tenho divergências aqui e acolá, mas tudo bem, não é que está errado. Eu acho que, de novo, assim como eu falei para os seus colegas, você seria melhor abarcado por um Gilmar Mendes, tá? Eu vi que você utilizou bastante curso, eu não sou muito fã de utilizar curso em trabalho acadêmico, mas como o teu trabalho usa outras fontes de peso, eu acho que tem um bom equilíbrio. Então, não é uma crítica aqui, tá? Eu tô só comentando porque, enfim, eu falo isso para todo mundo, só para o pessoal, se alguém ficar se dando disso depois, não dizer, ó lá, com eles, comigo pegou pesado, com ele não. Então, eu fiz essas anotações, deixa eu só conferir aqui se eu não estou deixando alguma coisa passar. Eu já vou te fazer a pergunta de crítica, e aqui é bem para você ver, quando eu não consegui encontrar algo que, você errou na ortografia, errou não sei o que, a gente começa a cavar mais fundo. Eu não acho que o teu ponto 3, o teu capítulo 3, precisava do 3.3.3.1, sabe? Eu acho que não precisava tão desmembrado, eu acho que você podia ter trabalhado o texto corrido mesmo. Se você vai abrir um tópico, aqui é eu tenho aprendido cada vez mais sobre isso. Se você vai abrir um tópico, no mínimo fale 5 páginas dele. Se você não vai ter fôlego para dialogar sobre, nem precisa abrir um tópico, conversa com o teu tema mesmo, porque o teu tema conversa, todo ele está conversando. Eu entendi por que você dividiu, eu juro por Deus que eu entendi, mas ele faz tanto sentido num texto de uma forma unida, que eu não achava que você precisava separar ela dessa forma. Então, meu comentário, até escrevi aqui, era mesmo necessário? Acho eu que não, mas isso também não é um impeditivo que vai tirar o brilhantismo do teu trabalho. De pergunta, eu fiquei pensando, lendo o seu trabalho. Eu gostei, inclusive, que está parado ali, porque quando a gente fala da França, e aí a gente vai falar da polícia francesa, óbvio, a França é a nossa base para criar o nosso direito administrativo. E o direito de polícia, ele vem, também baseado muito no poder de polícia que é dado ao Estado. Aí eu fiquei com uma dúvida quando a gente começa a pensar numa aplicação aqui no Brasil. Nós trabalhamos com o artigo 37 da Constituição, que vai falar dos princípios da administração pública, e aí eu pensei, no teu trabalho, você fala que a Guarda Municipal hoje, ela faz mais do que proteger só o patrimônio do município, mas também ela tem um papel ali de ordem social. Não bem esse termo, eu uso um termo semelhante. Aí eu pensei, e aqui vai a minha pergunta, não estaria, então, a Guarda Municipal falhando com a legalidade? Porque ela não estaria agindo, então, dentro do que a lei permite, como um agente administrativo. Ela estaria falhando como um agente público? Uma contra-pergunta que eu falei quando eu vou responder a banca, eu respondo de maneira, eu não sei se é pessoal, como que eu faço de maneira técnica, quando eu vou responder a pergunta. Vou deixar a orientadora responder. Como seria? Nesse caso, se foi algo que você abordou no trabalho, você colocaria ali. Se o professor está perguntando uma opinião sua, aí você pode responder e embasar naquilo que você... Se quiser dar as duas respostas, eu não me oponho não, tá? Às vezes você tem baseado em algum outro livro, mas se você também quiser dar a sua visão. Sim. Vou dar uma costurada nas duas, porque acredito que as duas se encaixam, tanto a técnica quanto a pessoal. No caso, respondendo de maneira prática e enfática, sim, a instituição está falhando legalmente no seu dever. Aplicando o direito de maneira pura e simples, o direito brasileiro, a Constituição Federal de pura e simples, Guarda Municipal, como Nelson Nery Costa, como José Afonso da Silva informa, são vigilantes patrimoniais adestrados pelo município. Nada mais que isso. Não existe nada, nem no parágrafo 4º, nem em nenhum outro momento que falhe. Eles devem, ou podem, ou será regulamentado por lei. Então, sim, ela está falhando legalmente. E tanto é que no julgamento no recurso extraordinário 5156, se não me falha a memória, é este número, que é o julgamento em que a Federação Nacional dos Militares Estaduais ela entra com essa ação contra o Estatuto das Guardas Municipais. O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento, ele não atacou o cerne, o núcleo desse questionamento. Ele apenas deslegitimou a FNM como polo ativo da questão.
o que encaixa nessa situação de que, se fosse atacar o cerne da questão, o Estatuto Geral das Guardas Municipais seria declarado inconstitucional, porque de fato está realizando uma ilegalidade. Então, de fato, a Guarda Municipal ela não está seguindo a legalidade. Por muito tempo, e até antes dos julgados recentes do ADPF 995 e o tema de repercussão geral 656, qualquer ação da Guarda Municipal viria com a defesa, na petição da defesa, a questionamento sobre a legalidade das guardas municipais. Era algo muito comum, ainda é em alguns casos, mas como esses dois julgados foram recentes, 2023 e 2025, é quase inexistente mais esse questionamento. Algumas situações, o STJ, nesse momento, ele entende que as guardas municipais, seguindo a doutrina clássica, nesse sentido, doutrina mais restritiva elas só servem como meros vigilantes patrimoniais. Já o STF geralmente tende a fazer esse ampliamento nas suas funções, assim como o legislador. Não sei se... Tá ótimo, eu agradeço. Muito obrigado e devolvo a palavra. Obrigada, professor. Se quiser Só finalizar. pedir desculpas, tá? Que eu acabei tendo que. Eu ficava lá na luta dele lá e mãe pede Uber. Aí, posso ir no posto comprar um. Uber Team, né? Que eu ficar acompanhando ele. Posso ir lá no posto comprar um salgado? Que eu tô com fome. Aí eu cancelei o Uber Team. Isso ele vai e entra dentro do Uber. Eu falei, meu Deus. Sai desse Não, mas você cancelou o Uber Team, porque você disse que ia pegar o salgado. Eu tava brincando, mas tá tudo certo. Já chegou em casa. Que bom. Aí a gente fica preocupado, mas enfim. Mas, Não tinha como deixar, né? Não, e ainda fica eu ficar Tá preocupada sem saber se Deus o livre. tudo certo, o Lucas, né, continuou ali, complementou, trouxe todos os apontamentos para você desenvolver aí a sua explanação e colocar o seu olhar, né, do tema. A única coisa que eu tinha anotado aqui que eu senti falta, que talvez seria também uma sugestão para o seu trabalho, é um tópico específico para esse tema 656. Porque como você utiliza muito ele no seu trabalho, né, ele acaba sendo uma base para você, um pilar do seu trabalho, talvez fosse interessante você contextualizar ele num tópico, né? Ele aparece em vários capítulos, então talvez se tivesse algum ponto específico para ele, um subtítulo onde você explorasse melhor os fundamentos, a tese, né, a repercussão, e aí talvez ficaria aí para você esse trabalho a estrutura dele, ficaria a lógica dele melhor ainda. E aí aquilo que eu falei, que eu acho que o professor também falou ali, um pouco do excesso legislativo, né, que acabou tendo no seu trabalho, é uma coisa que a gente poderia enxugar e focar mais na doutrina, enfim. Mas estou bem satisfeita, tá? Parabéns, e é isso aí. Eu vou falar para a professora. Obrigada, professora Felícia. Então, mais uma vez, parabéns, Thiago. Agora a banca vai dedicar